Sejam todos muito bem-vindos ao Flywheel Podcast, o seu podcast sobre comportamento, sobre negócios e sobre inovação. Eu sou Quito Góes, sou psicólogo e mentor em Mindset e Cultura do Resultado. E eu conto com a presença de Fábio Lima, empresário e mentor de negócios, e dela, Mel Oliveira, publicitária, trabalha com inovação e também é investidora anjo. E eu quero convidar a Mel primeiro para falar para a gente como nós chegamos à escolha do nome Flywheel. Vamos contar para vocês. Vamos lá, Mel. Gente, vamos lá. Eu tinha anotado um monte de coisa aqui para falar, mas eu já esqueci tudo, então vai do jeito que sair mesmo. Importante. Bom, por que a gente escolheu Flywheel, na verdade? Porque Flywheel, ele vem de origem, ele é um círculo, né? E hoje o termo Flywheel ele é utilizado no meio do negócio em diversas estratégias de marketing, estratégias de governança. E a lógica dele é sempre girar. Quanto mais ele gira, mais força ele tem. Então, a ideia daqui é que a gente gire assuntos, principalmente de inovação, economia, negócios, comportamento. Quanto mais a gente gira, mais força a gente tem. Então, essa é a ideia do Flywheel. E vamos respeitar que também é um nome que está na moda. Moda. Então, a gente Bom, tá gente, puxando. falar de nome na moda, né? Eu quero trazer o primeiro tema desse primeiro programa. Volto a dizer que eu acho que é inédito essa iniciativa de a gente ter um mesmo assunto sendo visto de 3 prismas, né? Prisma da inovação, dos negócios e do mindset, do comportamento. E o primeiro tema é a cultura do erro, né? E eu já quero começar polemizando. Será que é um erro a gente estar gravando isso aqui, a gente está se expondo, 3 pessoas que são cada um na sua individualidade, talvez Quito único que se expõe mais, mas eu e Mel que a gente é mais low profile. Será que é um erro, Mel, a gente estar se expondo? Rapaz, a gente vai saber depois que a gente botar esse negócio no ar. Mas tem uma frase que fala o seguinte, que muitas vezes o sucesso da história ele foi feito por pessoas que acertaram. E aí eu trago isso aqui, vocês acham que é isso mesmo? Que o sucesso da história ele é feito por pessoas que acertam ou por pessoas que erram? Eu acho que é por pessoas que acertam, né? Às vezes a gente acerta no erro. Eu vou pegar essa palavra acertar e vou tentar usá-la com mais de uma interpretação. Às vezes acertar não necessariamente é êxito, mas às vezes acertar é nós alcançarmos o alvo. Então, tem um poema do Drummond que eu gosto muito, ele diz assim: é preciso lançar fora os adjetivos e abrir espaço para a interpretação. Então, às vezes, o erro ele é um componente fundamental, né, do percurso. Não significa que nós devemos buscar o erro. Nós devemos buscar o acerto, o êxito, mas entendendo que não necessariamente isso vai ser possível e que o acerto ele não é o objeto, como é que eu posso dizer? Ele não é o objeto final, né? Nós devemos confiar muito mais no processo do que necessariamente ao longo o que nós vamos alcançar. Né? Pensando inclusive isso no próprio podcast nosso, né? Quando o Fabinho provoca, será que isso é um erro? Não sei, né? Isso é uma resposta dupla, assim, nossa e de quem vai assistir a gente, você vai curtir. Agora sim, definitivamente a história é contada pelos vencedores. Total. Tá? Ou seja, vamos estabelecer isso. Né? Até porque você como storyteller sabe, história é storytelling na veia. Uhum. Então, mas eu concordo com vocês que eu sou empreendedor, né? Eu já fui colaborador de empresas e tal, e sempre tive essa alma empreendedora. E empreender pode parecer uma coisa esdrúxula que eu vou falar, mas empreender é errar. Porque Total. não tem fórmula certa. Até as franquias que em tese são fórmulas certas, algumas dão errado, outras dão muito certo. Então empreender é errar. Agora assim, é uma coisa que eu sempre falo. Você tem que errar pequeno. Você vai errar muitas vezes, mas erre pequeno. Você vai acertar poucas vezes, mas dê uma porrada. Acerte grande. E isso é um pouco do que eu sempre pensei, e até vendo uma série de podcasts como benchmark para o que a gente está fazendo aqui. Afinal de contas, a gente não inventa nada, né? E eu aprendi muito isso. Assim, isso confirmou essa tese minha. Eu vi muito isso. Né? E eu, como sou empreendedor já há alguns bons anos, nada mais é do que errar todo dia, cara. E tem... Brené Brown, ela fala do erro. Ela não acredita em pessoas que não se mostram vulneráveis. Não mostra como que erram. Então, quando você fala assim, eu acho que a história é contada por pessoas que acertam, porque as pessoas têm vergonha
de mostrar o quanto elas erram. Porque talvez mais pessoas poderiam errar, talvez empreender mais, já que a gente está partindo do conceito que empreender também é errar, com menos vergonha. Eu acho que a gente tem vergonha de errar. É tanto que quando a gente pensou, vamos trazer a cultura do erro como primeiro passo, a gente parou assim e falou, caramba, a gente já vai falar do primeiro episódio falando que a gente já vai errar? E você já tá contando bastidor? Já. Porque eu acho que a gente tem que falar logo, ó, isso aqui a gente vai errar mesmo, e tá tudo bem, e eu acho que a gente tem que começar a naturalizar isso. E aqui eu visto a carapuça, tá, gente? Ela já tá contando bastidor. Eu fui o primeiro a gritar e pular. Pô, eu sou do mercado formal, empresário, e eu tenho 45 anos, apesar dessa cara jovem, né? Muito jovem. Jovem. Muito jovem. Eu venho da cultura do não erro, né? Exato. Eu venho da cultura onde o erro era punido. O erro era perseguido. Então, assim, quando falo assim, pô, vamos falar do erro. Eu digo, como é que eu vou chegar aqui e vou dizer, amigo, eu erro? Não, aí me expõe. Só que tá mudando, né? A mentalidade das pessoas tá mudando. Total. E tá mudando rápido. E, sobretudo, esse movimento que você participa, que é o movimento de startups, esse movimento das questões disruptivas, é aquela coisa que você falou durante a reunião da gente, né? Você é avaliado pela quantidade de erros que você teve, e não ao contrário. E aí, quebra a cabeça do gordo, né? Isso é difícil. Total. Tem uma coisa que eu acho muito legal, que é assim, quando você vai pra terapia, eu como psicólogo, eu fico pensando, você vai pra contar erro ou acerto, né? Tem uma cultura meio instalada que você vai pra terapia para falar os erros que você cometeu na vida. E eu não concordo com isso. Né? Porque senão a terapia ela se torna um lugar insuportável. A análise se torna insuportável. Mas né? Insuportável. Quer dizer, mas é porque a gente compreende. Então, falar sobre os nossos erros, ele de fato é insuportável. Por quê? Porque a gente passa a caber, ou nós reconhecemos que nós cabemos em um lugar que nós naturalmente não gostamos de habitar. É desconfortável. É desconfortável, né? Óbvio. Ou seja, mas assim, se nós entendermos que é possível haver um conforto no desconforto, então o erro, ele é inerente a qualquer processo. Porque os processos são feitos por pessoas, e as pessoas erram. Não são os processos que erram, são as pessoas que erram. Então, as pessoas, elas são falíveis. Então, se você for pensar, por exemplo, no Éden, né? Sei lá, Deus cria duas pessoas, Adão e Eva, e diz para eles, olha, você só tem uma única regra, que é não coma o fruto dessa árvore. Hoje em dia nós temos 1 milhão de regras, nós temos 1 milhão de leis. E Adão e Eva, eles só tinham uma regra só. Façam tudo o que vocês quiserem. Não tem que trabalhar, não tem boleto para pagar, não tem sinal de Wi-Fi falhando, não tem absolutamente nada, você está numa boa. Você só tem uma única regra para você ser exitoso. E ainda assim eles falharam. Deixa eu polemizar aqui. Por favor. Na sua, cada um traz um pilar aqui consigo, apesar de sermos todos... Deixa eu só pausar aqui, a gente edita isso. Os celulares na mesa tá dando uma pequena interferência no áudio de vocês. É? Como vocês não estão usando, se puder tirar. Aí você traz no mesmo ponto que você tava, que a gente edita. Tá, beleza. Legal. Bom, vamos lá. Quero polemizar aqui, né? Cada um na sua vertical, no seu pilar. Volte desse ponto aí. Você vê que eu sou da Globo, né? Eu sei o ponto certinho de voltar, né? O nome disso é virginiano. Bom, então vamos polemizar aqui. Eu quero polemizar um pouco, fazer umas perguntas. Vamos lá. Cada um no seu prisma, no seu pilar de sustentação de conforto e o negócio. Minha inovação, você em mindset, esse nome bonito, né? Mas, para você, na sua atividade profissional, o que é o erro? Assim, qual seria o seu erro na sua atividade profissional? Eu acredito, cara, assim, que o meu erro é uma pergunta muito perspicaz essa, assim, muito provocativa, né? Claro. Porque o meu erro é não validar os erros das pessoas, porque uma experiência analítica é mostrar que nós somos sujeitos errantes, né? Erro é alguma coisa móvel, né? Ou seja, não está em um único lugar, porque nós não estamos em um único lugar. Então, talvez um processo analítico, né, denuncie isso. Então, quando eu promovo, por exemplo, essa ideia do mindset e da cultura do resultado, todos os resultados, eles são móveis. Então, dentro da minha área, o erro, ele é um instrumento de trabalho, ele é um instrumento que nós utilizamos para aprimorar. Não existe aprimoramento sem erro.
Então, para um jogador de futebol ter alto rendimento, ele erra alguns movimentos. E aí ele treina, e aí ele aperfeiçoa. Para uma pessoa ela desfazer um determinado sistema de crença, um trauma, ela entra em contato com isso, ela entende onde ela errou, à medida em que ela lidou com isso e atribuiu esses traumas a outras pessoas, direcionou isso para outras pessoas e, portanto, ela aperfeiçoa. Então, na minha área, né, na área da mentalidade, na área do mindset, na área do comportamento, é importante nós entendermos que o erro ele é inerente ao comportamento humano, né? Então, nós somos sujeitos errantes, eu insisto, nesse sentido. Não dá para nós entendermos que o acerto é o único traço de personalidade que nós naturalmente carregamos, né? Então, no entanto, ele não é o alvo. O erro, e aí, estendendo um pouco mais para provocar vocês, o erro, quando nós tentamos não errar o tempo todo, é um erro. Porque o erro, ele não é algo previsível. O erro é, muitas vezes, enfim, um fator de surpresa. Então, nós precisamos promover respostas mais adaptativas a um erro, a uma falha, a um equívoco. Então, por exemplo, você chega para alguém, ao invés de você falar, sei lá, problema, você fala problema. Você fala, desculpe, eu errei. Então, às vezes é um tropeço, às vezes é um mero acaso, né? E é inerente, nós vamos, muitas vezes, nos equivocar. Eu vou te provocar. Por favor. O erro, quando a gente fala sobre a cultura do erro, né? A gente está falando... A cultura do erro nada mais é do que você trazer o erro como algo comum. Exato. Né? É você simplificar o processo do erro. Quando a gente fala de erro, a gente está falando da gente ou a gente está falando do outro? Porque eu posso fazer alguma coisa aqui e eu acho que a gente tem medo de errar pelo que o outro vai achar. E não necessariamente pelo que a gente... Quando você tá sozinho no seu quarto e você pensa em alguma coisa, ou você faz alguma coisa pra você, que ninguém precisa julgar, ninguém precisa avaliar, e você erra, aquilo provavelmente não te incomoda. Te incomoda quando você faz alguma coisa em que o outro vê. Uhum. Então, será que o erro não fala muito mais do outro do que de nós? Porque, na verdade, a gente tá muito mais preocupado com o julgamento do que vão achar, do que de fato em errar. E aí, quando a gente traz para o mundo do empreendedorismo, da inovação, as empresas que não erram, elas são... Hoje existe um conceito que fala de organizações infinitas. Organizações infinitas são aquelas organizações que ela tem um tempo de vida, e antigamente a organização ela nascia, crescia e morria. Hoje ela nasce, cresce e recomeça. Flávio. Né? Total. Ela renasce. E nesse renascer é o processo de... Se ela não chegar nesse ponto e arriscar e errar e fazer da cultura do erro, implementar a cultura do erro dentro de uma cultura de da organização, ela morre. Então, aí quando a gente pensa, né? A gente, no erro dentro de uma organização, a gente está pensando pensando no erro perante os concorrentes, perante o mercado. O que é que o mercado vai achar? Será que eu vou perder para os meus concorrentes se eu fizer dessa forma? Ou a gente não se preocupa com o externo? São duas coisas, né? Porque uma coisa é o erro do indivíduo. Do ponto de vista Perfeito. do indivíduo. Eu trouxe duas coisas ao mesmo tempo. Não, duas coisas e que cada uma tem duas lógicas também. Porque tem o erro do indivíduo, do ponto de vista... Vou trazer o meu pilar. Profissional, okay. Negócios, business. Tem o erro do indivíduo profissional e tem o erro do indivíduo no campo pessoal. Né? Perfeito. Das suas falhas enquanto ser humano, na sociedade, blá, blá, blá. E tem a falha das empresas, da cultura do não erro das empresas. Óbvio, nós fomos criados, empresários, empreendedores, a não errar. A gente não está habituado a errar, a não ser a turma que veio de startup, de inovação, disruptivos e tal. Ainda hoje eu tive o prazer de ver uma palestra de um dos heads lá da operação da Embraer X, né, que é uma derivada da Embraer. Né? Qual é a leitura deles? Tem a Embraer, uma grande empresa, e que palmas para a Embraer, inclusive, uma empresa que até bem pouco tempo atrás estava passando por dificuldades, ela se reinventou e está fazendo estudos maravilhosos. E a Embraer não queria sair do core business dela. Qual é o core dela? Transporte de pessoas em aviões, jatos, e ok. E eles estão ganhando mercado, tem aeronaves bacanas, sobretudo a AAA para executivo, para aviação privada. E eles queriam queria pensar
algo além do simples avião. Então eles estão estudando, e já tem protótipo, já 2026, se não me engano, começa a voar carros voadores autônomos. Então, e já está em estudo, cara, já tem protótipo, então é um troço. E aí ele falou assim, não, a gente teve que fazer uma empresa fora, né, da Embraer, porque se a empresa traz alguém com uma ideia muito inovadora, muito diferente do core business, a primeira coisa que a diretoria conselho fala assim, não, pô, tá muito fora, irmão. Então, se você não aparta essa situação, você não promove. E ele fala bem o que você fala, Mel, assim, a coisa do errar é ótimo para desenrolar. Então, assim, nós estamos dois aspectos que você colocou. 2 pontos. Desculpa. O erro. Pois é. O aspecto pessoal do indivíduo, Exato. do indivíduo por ele próprio, do indivíduo como profissional, e eu falando do erro do indivíduo que promove processos numa companhia. Então aí, fala aí agora. Mas eu acho que dentro do que a gente está pensando, tem uma outra coisa que acho que a gente pode dividir de novo, que assim, dá para separar erros pessoais de erros profissionais? Na minha leitura, como analista e como mentor, não. Porque processos, eles são feitos por pessoas. Então, os processos, eles naturalmente se aperfeiçoam na medida em que as pessoas se aperfeiçoam, e inclusive na medida em que as pessoas se aperfeiçoam na sua relação com os processos que elas ou que outras pessoas criaram. Entendi nada. Tá, de novo, vamos lá. Olha só. Sensacional. Você entendeu alguma coisa? Eu não entendi nada. Me perdi no negócio. As pessoas Volta aqui, Vambora. volta aqui. Vambora. As pessoas criam processos, certo? Então os processos, eles são imperfeitos, porque naturalmente as pessoas que os criaram são imperfeitos. As pessoas estão em busca de aperfeiçoar, diminuir níveis de erro, diminuir estaturas de erros, envergaduras, gravidades de erro. Só que quando elas fazem isso com elas mesmas, elas naturalmente aperfeiçoam os processos que outrora elas criaram. Então, tem um conceito da fenomenologia que eu gosto muito, que é assim, as coisas coexistem. Quando eu crio uma coisa, eu imediatamente crio outra. Então, imagina um quadro aqui na nossa frente e a gente faz um X. Quando eu crio o X, eu imediatamente crio o não X. Parece uma viagem, mas não é. Você cria duas coisas ao mesmo tempo. Então, quando você acerta, é porque você criou o não erro. Não erro. Quando você erra, você entendeu o não acerto. Exato. Então, todo erro, ele é um acerto ao contrário. E todo acerto é um erro ao contrário. O que muda é como nós entendemos. E aí, isso é uma das coisas que eu trabalho na mentoria do Mindset, que é, você precisa entender quais são os comportamentos necessários para que a ferramenta, o instrumento ou a atividade que você quer exercer seja exercida com melhor performance. Porque é você que desempenha. E você naturalmente erra. Não é o processo que muitas vezes não funciona. O processo enquanto ferramenta ou instrumento. Somos nós. Porque às vezes você não está bem, porque às vezes você não está no teu melhor dia, porque às vezes, sei lá, você... Enfim, simplesmente você não sabe. E tá então, tudo bem, né? A cultura do erro não é fomentarmos o erro como alguma coisa que deve ser potencializada. É algo que deve ser reconhecido, né, inerente à espécie humana, mas que... E não deve ser julgado. E não deve ser julgado. Eu acho que o ponto é esse. Mel, qual foi o maior erro de sua vida? Esse podcast. Brincadeira. Eu vim aqui pra polemizar, né? Essa coisa morna não é comigo. Não, dei-me frio, dei-me quente. Morno eu vomito. O meu erro também foi esse. Tá aqui. Cara, o maior erro da minha vida, eu sendo bem honesta, acho que eu sempre acertei. Não, brincadeira, mas não tem nenhum erro que eu diga, caramba, esse aqui me ferrou. Eu acho que até os maiores erros, no final das contas, eu acho que aprendi pra caramba. Eu trabalho com isso, né, cara? Eu trabalho o dia inteiro podendo errar. Sabe o que eu falo muito do erro? Eu coloco que pessoas inteligentes, elas nunca erram. Ou elas aprendem ou elas acertam. É verdade. É uma ótica do erro. É uma ótica. Porque... Mas e qual é o seu erro? Porque o meu erro, cara, muitas vezes é... O maior erro. O meu maior erro, talvez, seja... hora ou outra... ou hiperestimar a minha capacidade ou subestimá-la. Sendo muito franco. Às vezes eu hiperestimo a minha capacidade, acho que já estou dotado de alguns processos que durante a situação ou durante o que está acontecendo eu vejo que eu não tenho ferramentas e habilidades o suficiente para desenvolver aquilo. Então eu hiperestimei o que eu pensei, eu não
eu não dei um distanciamento, não fiz uma ótica de drone para fazer as devidas avaliações e às vezes eu me subestimo, eu olho para uma determinada questão e penso, eu não consigo fazer isso. Então, eu entendo ao mesmo tempo, como alguém que também estuda bastante neurociência, né, uma das minhas especializações, que é, nós somos seres de respostas muito rápidas. Então, nós temos uma determinada zona encefálica que funciona de maneira inconsciente e que é essa que opera a maior parte do tempo. Então, muitos erros nossos, inclusive, são erros que foram fomentados por comportamentos inconscientes ou por hábitos, se vocês quiserem. Sim. Hábitos são comportamentos que não exercem ou que não demandam mais tanta energia, uma atitude consciente, digamos assim. Então, muitas vezes, você erra, você fala assim, caramba, mas eu não precisava cometer esse erro, né? Por quê? Porque eu sei fazer isso. Ou seja, nem tudo aquilo que você sabe, necessariamente você vai executar. E isso acho que cabe nos negócios, eu quero ver você, inclusive na inovação, porque às vezes você olha para um funcionário, vamos levar para o mundo mais corporativo, uma coisa que eu também estou amplamente envolvido, você olha para um colaborador e fala assim, caramba, esse colaborador, eu sei que ele sabe. Eu sei que ela sabe. Que não é uma falha comum, que não é um erro que essa pessoa comete. Talvez ela esteja distraída, talvez não esteja num bom dia. Então, a depender também da ótica, nós relativizamos o erro da outra pessoa por dentro de um padrão, Que é nosso. nós entendermos que... mas também um padrão da pessoa, porque assim, quando nós convivemos com alguém, a gente tem uma linha mais ou menos ali de como a pessoa funciona. Sim. Então, Fabinho, sei lá, tratou mal alguém. Puta, velho, eu sei que Fabinho não trata pessoas, enfim, de maneira indelicada todos os dias. Então, às vezes ele não tá no bom Todos dia. os dias, só Isso uma isso vez. não... Viu aí? Você viu a maldade? Isso não significa que ele é assim. Que eu acho que é esse que é um erro que nós cometemos. Nós pegamos a exceção muitas vezes e tornamos a regra. Né? Nós pegamos um comportamento de uma pessoa e taxamos como se ela fosse desse jeito. Agora você Vamos perguntou lá. ao Fabinho qual é o maior erro da vida dele? E você, Fabinho? Eu ia fugir, cara. Manda, Não. Pra ser sincero, por favor. eu acho Cuidado que... que você vai falar. vai ficar gravado, né, pra eternidade. Pois é. Assim, eu acho que eu tô um pouco parecido com o Kito. Eu brinco que eu já tive muitos altos e baixos na vida. Eu falo profissionalmente, que é algo pra mim é caro. Minha carreira é cara. E eu sempre gostei de praticar o exercício do espelho. Que é acordar de manhã e olhar no espelho e tem gente que se vê maior do que é, tem gente que se vê menor do que é. E tem gente que se vê do tamanho que é o mais difícil. E é exatamente isso. Tem coisas que, quando eu sou muito bom em algo, e eu brinco que modéstia é coisa de gente insegura. É uma frase pesada, né? Não, mas faz sentido. Mas né? por que modéstia? Cara, se você é bom naquilo, você tem que dizer que é bom. E provar que é bom. Eu acho que é melhor provar que é bom do que você mas falar também que tem é que bom. falar, Você come ovo de galinha ou de pata? Você come de galinha porque ela cacareja. Eu como de Quando galinha bota. quando eu conheço quem é a galinha. Mas a pata, ninguém come ovo de pata porque ela não cacareja. Eu não sei quem é a galinha, então, eu não assim, como, não. tem que... Comunicação é tudo. Exato. Se comunicar é tudo. Exato. Mas assim, eu acho que é isso. Eu acho que quando eu sei muito alguma coisa, eu termino exercendo um pouco de prepotência comigo mesmo. Dizer, cara, eu sei disso aqui. Eu não preciso me preparar para isso porque eu vou fazer gol de letra. Exato. E às vezes tem as intercorrências. Então isso para mim é um... mas eu tô aprendendo isso. E deixa eu pegar um aprendendo. gancho legal, Fabinho, isso que você está falando, que assim, muitas vezes a procrastinação, que não é um traço da personalidade humana, que é uma coisa que eu vejo na internet que as pessoas têm falado muito, como se procrastinar fosse um traço da personalidade humana. Não há estudo científico, inclusive, que comprove isso, tá? Procrastinar é um comportamento adquirido, né? Não é um traço da personalidade. Então, uma coisa são comportamentos, né? Outra coisa são traços de personalidade. Então, uma consequência de muitas vezes nós não fazermos uma avaliação e nos implicarmos no processo por nos hiperestimarmos é exatamente procrastinar. Ou seja, eu não vou fazer isso agora. Por quê? Porque eu já sei fazer. Então, depois eu faço. Então você se hiperestima. Sim. Você pensa, depois eu faço. Tá fácil. Isso aí é mole. E aí você cria um outro mindset ou um comportamento disfuncional, um hábito disfuncional, melhor dizendo, que é o hábito de procrastinar. Procrastinar acaba se tornando um hábito, ou seja, um comportamento inconsciente, que é alguma coisa que você repete tantas vezes que você passa a não fazer mais esforço para procrastinar. E essa é a grande dificuldade de tirar as pessoas da zona de procrastinação, que elas se habituaram, se tornou um hábito, portanto, a fazer aquilo. Então, Só que o cenário e o contexto e os tempos mudam, né? total. Vamos falar de Copa do Mundo, por exemplo, como uma referência. Um grande craque que teve, Romário.
Ele falou naquela Copa. Grande não, ele é baixinho. Vamos lá. Ainda bem que você não é piadista. Mas tudo bem. É comediante. Então, assim, o Romário era o cara dizendo, não, eu vou trazer no peito, ele não treinava, fazia farra e tal, trazia no peito e vou trazer a Copa no peito. Naquele momento, tinha espaço, o futebol mundial tinha espaço para o talento individual muito forte. Hoje, é um jogo muito tático e muito de físico, de pulmão. Então, os jogadores têm que treinar. Não existe mais... Os melhores jogadores do mundo são aqueles que treinam muito. Exato. A exaustão. Por quê? Tempos mudaram. Exato. Tempos mudaram. Mas eu vou voltar ao assunto. Você fez uma pergunta para a Mel e eu quero ver ela também, dessa questão do erro no segmento que você atua, de inovação. Mas isso não é privilégio da inovação. Porque a gente teve casos na história de erros que deram super certo. Exato. Né? E aquele podcast que você me recomendou até, que eu estava olhando, foi fantástico. É. Ele trouxe à luz do meu pensamento algumas coisas que realmente a gente sabe e não percebe. Exemplo. Fala ali, 3M. 3M foi uma cola que não deu Total. certo. Uma cola que não deu Todo certo. mundo hoje, o post-it é 3M, virou não deu post-it. certo, os caras virou post-it. Exatamente. Né? O Viagra. O Viagra, enfim, eu não ia falar do Viagra. Não, mas qual tudo é o bem. problema? Não, porque, enfim, sei O lá. Viagra, ele É porque eu era... não faço uso. Sim, mas... Talvez objetivo- Quito possa falar melhor. O Pois é. objetivo Não ia do... perder piada, né, irmão? Funciona Funciona bem. Funciona. Agora dá uma dor de cabeça. Gente, Funciona, volta funciona. ao foco do Volta. erro. Vai. Viagra. Champanhe, né? Dom O Perignon champanhe, exatamente. descobriu o champanhe por uma falha no processo de colheita da uva, né? Que colheu extemporaneamente. Então, tem muita coisa que foi errado, foi mico E que deu certo. e deu certo. Deu certo assim, né? Porque a gente teve outra pessoa que viu aquilo com outro olhar e soube aproveitar. Então, na Exatamente. verdade, não é que ele deu errado. Ele serviu de aprendizado para um novo produto. Ou às vezes a própria pessoa, né? Talvez erro mesmo, e aqui é um insight que eu tive, e aí eu vou passar a palavra para você de novo, Mel, mas talvez erro mesmo seja você não reconhecer que o que você fez ou faz não tá dando certo, né? Talvez erro seja isso. Então, eu tenho um conjunto de comportamento, eu fiz um hábito, ou eu tenho, enfim, alguma atitude, e eu sei que isso não é exitoso, mas ainda assim eu não tenho a capacidade, ou ainda não tenho a maturidade de dizer isso não está funcionando. Que é uma grande questão para muitas pessoas, né? Seja dentro do cenário da psicologia pessoal ou da psicologia empresarial de carreira, que, enfim, você tem uma série de psicologias, né? E muitas vezes dentro do campo dos negócios, que seja na inovação, seja dentro do campo empresarial de um modo geral, que isso que eu estou fazendo não está funcionando. Então são os meus comportamentos que não estão potencializando o meu conjunto instrumental, técnicas, enfim, saberes que eu tenho, ou são saberes que eu tenho que estão defasados diante do que eu estou querendo propor. Se não reconheço que o que eu estou fazendo não está tendo os resultados que eu gostaria, aí é permanecer no erro. Talvez permanecer no erro, é uma provocação que eu faço para vocês dois, seja exatamente a pessoa se auto-instituir a cultura do E erro. qual é a diferença de permanecer do erro para resiliência? Porque, cara, vamos lá, porque eu acho que resiliência, e eu quero ouvir vocês, resiliência é a capacidade de existir com o erro. Eu errei e determinados erros não são apagáveis. Tem erros, e aqui eu falo como psicólogo, com alguma propriedade, nós aprendemos a conviver com alguns erros. Nós tomamos algumas atitudes, nós temos alguns comportamentos que são ruins e que eles vão conosco pro resto da vida, né? Eu aprendi com astrofísica, é uma curiosidade sobre mim, inclusive, para vocês que estão me assistindo, eu gosto muito de Você astrofísica. já vai começar a mentira. Não. Vai começar a 90% é invenção, só 10% é mentira. Certo. E aí, como diria Manuel de Barros, e aí é o seguinte, então nós não temos como jogar nada fora, né? Então, enfim, nada vai para o espaço. Então, nada vai fora. A nossa história não sai da gente. Então, as pessoas dizem assim, eu quero recomeçar a minha história. Ninguém recomeça. A vida é sobre continuar. Então, eu falo para as pessoas, a maturidade não nasce do erro. O que nasce do erro é a culpa. A maturidade nasce da capacidade de continuar. Então, acho que é esse o insight, né? Então, a maturidade... O que nasce do erro? A culpa. Então, se essas pessoas, e aí eu quero ouvir vocês, dentro dos negócios, e você também dentro dos negócios, mas no teu segmento específico, se eu erro e eu me culpo, eu não vou continuar. Eu vou ficar ali na culpa, num comportamento quase infantil. Eu errei, alguém tem que me ajudar. Agora, se eu continuo, que eu acho que é isso, né? Pra mim, recomeçar é uma palavra que não cabe pra experiência humana. Porque a vida é sobre continuar, galera. Pra empresa, Cabe, super cabe. tem que caber. Se você não recomeça, você E a empresa fecha as são. portas. Então, se a empresa é feita de. Mas vejam, Tem Tem que até- recomeçar. tem até você um não nome tem muita bom. opção, não, pra aquela isso. coisa, vamos pivotar esse negócio Não, aqui. não tem muita opção. e se a Não, empresa é pau. feita de pessoas, ou seja, são as pessoas que continuam, né?
A empresa são pessoas. Sim. As pessoas erram dentro da empresa. Sim. Portanto, as pessoas continuam. Por isso, é cada vez mais necessário pessoas, colaboradores, lideranças com mindsets muito fortes, que é a capacidade de tolerar erros. Dos outros. E de si próprio, que é eu errei. Mas Ok. eu volto ao mesmo ponto. Vamos lá. A gente olha pro nosso erro esperando o julgamento do outro. Total. Mas aí, voltando aqui pra como é que, quando a gente traz o empreendedorismo e a inovação para dentro da cultura do erro. Vamos pensar que, quando você falou em procrastinar, a Kodak, lá atrás... Não é da minha época. Não é da sua época, Não, né? não. Nem da minha, eu ouvi falar. Fabinho, por favor. Eu sou da época do lambi-lambi. Entendi. Lambi-lambi. Isso aí eu não sei nem o que Foto de lambi-lambi. Do Paquetá, pra quem é daqui de Salvador. Ali no centro, na Piedade. Não faço ideia do que seja. Mas Kodak, né? Kodak lá atrás, ela já sabia da possibilidade da chegada de máquinas fotográficas digitais. Mas ela não entrou nesse mercado porque ela ia destruir o próprio mercado dela, o próprio produto dela, que era de revelação, que era de filme. Uhum. Ela procrastinou, ela falou, viu aquela tendência, viu o que ia fazer, ela escolheu, não vou matar o meu negócio para poder sobreviver. Ela líder de mercado, grande Líder market de share, mercado, exatamente. Apostou. A procrastinação, viu o que vinha acontecer, procrastinou, não fez. Vieram outras, engoliram, a Kodak morreu, certo? Blockbuster, obrigada. Teve a oportunidade de comprar a Netflix. Não quis porque achou que a Netflix não ia fazer nada com ela. Perdeu a oportunidade. Foi um erro ou foi um acerto? Ela fechou. A Netflix é o que é. Yahoo e Google. E ainda pior, antes de comprar a tela, ela teve a possibilidade de ver a Netflix e mudar o modelo de negócio dela. E uma das coisas que ela não quis mudar, que pra mim era o início do fim, ela manteve a cobrança da multa. Que era um grande negócio. A multa representava 15, 20% do faturamento. E tem uma parada. Então, e a Netflix veio com esse negócio, não tem multa. Porque a Netflix começou assim. E tem uma parada muito louca que você traz, que é incrível, que é assim, nós de fato nos preocupamos muito com o julgamento dos outros, sobre os nossos erros, sendo que o mindset que nós deveríamos ter é exatamente de eu aprendo com os seus erros, né? Então, por exemplo, se eu vejo você tendo um comportamento, né, uma atitude, que eu vi que o resultado não foi positivo, eu modelo, então, só que o contrário. Bom, eu vou fazer isso, só que ao contrário. Por quê? Porque se eu fizer o que ela fez, a chance de dar errado também, para mim, a depender do contexto, é imensa. Só que nós não fazemos isso, né? Há uma grande tendência a fazer a mesma coisa. Então, como as empresas entenderam, né, essa sacada? E a Amazon enfim, um caso, acho que eu gosto muito de ler sobre a Amazon, que ele entendeu quais eram os critérios que as outras empresas utilizavam e onde elas não arrojavam, onde elas não conseguiam desenvolver determinadas questões e pensava, isso é um erro. Então eu vou fazer exatamente o contrário. Eu modelo o que funciona e o que não funciona eu faço o contrário. Mas muitas empresas, elas entendem na necessidade de inovar, de arriscar e até errar, mas a cultura do erro na organização, ela não existe. Exato. Então, se você pega grandes corporações hoje, como é que elas inovam? Elas pegam uma fatia, um departamento dela, um produto, um processo, e ela inova ali. Porque se ela errar... É pequeno. O erro é pequeno, o erro é fácil de voltar. Uhum. E mesmo assim, ainda com muita cautela, com muito olhar, né, com muito cuidado, porque a cultura de erro, ela não está disseminada ali. E quando a gente fala de pessoas e negócios e a gente traz... Como é que a gente erra dentro de um ambiente de negócio? De um ambiente empresarial? Será que a gente tem espaço para errar? Mesmo em corporação... Mesmo dentro de uma startup? Uma startup super antenada, precisa girar rápido, precisa errar rápido, testar, botar produto no mercado, validar, voltar, pivotar. E a cultura de erro? Será que você... Até que ponto você pode errar, né? Porque você pode errar até aqui. Até que ponto você pode errar? Assim, a gente também não pode generalizar empresas, né? Porque a depender do segmento, setor, tamanho, muda tudo. Financeiro, se a gente erra. E não só isso. Porque, vamos lá, no passado, nas grandes empresas, sobretudo indústria, tem lá os centros de erro. Quais são os centros de erro?
P&D, pesquisa e desenvolvimento. Exato. Total. Então é centro de erro, aquilo ali. É. Mas a empresa como um todo, vamos falar assim, a indústria pode errar? Não pode, cara. É. Se ela erra um carro, o freio pifa, você bate o carro e Isso morre. é verdade. A Tesla agora, quantos carros autônomos da Tesla tiveram acidente Mas e já aí- está se questionando isso. Tá mas assim, não aí- dá para errar. Mas Exato. aí quando você traz isso, é porque na cultura quando a gente fala de cultura de erro na inovação, por exemplo, um produto como esse, um produto na rua com o consumidor usando, teoricamente não é, já Não, passou o da momento etapa do de erro. erro. E aí eu vou chegar nisso. Por que eu imagino também, assim, eu como empreendedor, por que startups, elas têm, além da cultura do erro, é mais permissiva? Primeiro, a geração, né? Segundo, os movimentos econômicos. Terceiro, ela nasce não do processo industrial, da revolução da herança da revolução industrial, né? De que o melhor carro é o Ford T preto e se você quiser o vermelho, o problema é seu. Não, ela nasce de uma dor que ela vai ouvir na sociedade, vai ouvir no consumidor. Pô, qual é a sua dor, Leila? E vai tentar dar solução à dor. E aí vem um outro momento. Fala pra galera quem é Leila. Porque do Leila que a nada gente- Leila aparece no podcast. Leila, Não, a pessoa tá em casa falando Leila, mas só tem três mas só tem três. Quem Leila, é gente, é que a gente é novo, mas é ousado, é nossa assessora de imprensa, tá? Da Colado. Então, assim, ela nasce pra curar uma dor, né? Mas aí vamos pensar nas pessoas que estão nas empresas, dado que empresas são pessoas. Exato. Quem é que tá numa empresa de startup? Jovens, no geral, tem muito jovem. Vamos. Normalmente os líderes e CEOs não são Não, jovens. mas é que você tá falando de grandes startups. Eu tô falando Não, eu tô falando de startup pequena. Bom, não tem. Nasce alguma startup pequena com cara de 60 anos? Cara, É difícil, né? Vamos combinar? Mas nasce. Óbvio, Cara, tô dizendo que não. O nível de CEOs de startup hoje normalmente são pessoas que foram a vida inteira de grandes corporações, encheram o saco e CEOs abriram... de- Na época da Kodak. CEO, Na época da Kodak. CEOs de startup, CEOs de startup. startup consolidadas ou em processo maduras, startups assim, vamos, de negócios mais maduros. Mas o moleque que outro dia aqui, um amigo meu falou assim, tô comprando um monte de startup, comprei uma startup que cuida de condomínio, de prédio, tá? Pô, o cara tinha 30 anos de idade. Mas eu tô falando assim, são pessoas no geral que elas já têm o mind do risco, de querer arriscar para acertar muito. E a turma que trabalha, os liderados, também. Aí sim, eu acho que é muito mais dos liderados. Mas que cidade? Então, já Pronto. que polemizou na idade... Polemizei. Polemizou na idade? Talvez de perfil, assim, arrojado. Eu acho que é muito mais o Pronto, mindset. agora traga para uma empresa da economia real, do mercado financeiro... Aí Cara, o drive é outro, na mente das pessoas. E tem que ser. E outra, eu e acho que os tem que riscos ser. são maiores também, porque É. o cara que tá no drive do risco, ele vai e entra e olha, ok, se der errado, e se daqui a um ano ele vai para outro lugar, e outro mês recebe a tua proposta, vai ficar circulando nesse troço. É possível errar na Faria Lima? Rapaz, a Faria Lima erra bastante, tá? Só que assim, é uma pergunta, me apertou sem me abraçar agora. Você viu ela. agora? Tomei Ela foi agora. cruel, ela Agora- foi cruel. agora- Não, o mercado financeiro como um todo, ele erra, né? Natural, como todo mundo erra. Só que o erro termina, alguns erros são mais graves, né? Porque envolve muitas vezes dinheiro de pessoas. E ninguém está disposto. Todo mundo quer. Hoje mesmo estava almoçando com um amigo e ele falou: meu gestor tem 2 anos que está para trás minha estrutura de fundo e tal. Aí eu falei: irmão, ele é em tese meu concorrente, mas deixa eu te falar, tá ruim para todo mundo, tá? Tá. Aí ele falou: mas quando você ganhava, você falava alguma coisa? Não. Ele não, agora que eu tô pra cima dele, por óbvio. Mas eu brinco assim, a taxa de gestão de cuidar do dinheiro de pessoas tem que ter a taxa do saber ouvir. É verdade. E tem uma... Tá no composto do preço, Verdade. você tem que Eu ouvir, sou até irmão. boazinha com E tem uma coisa que eu acho que é legal a gente pensar também juntos, que assim, o erro ele também pode ser dimensionado pelo tamanho do impacto, né? Sim. Que é isso que nós estamos falando, acho que em última instância. Um erro que impacta menos pessoas e que, enfim, o seu efeito ele é menor,
tudo bem, talvez ele seja mais amenizado, mais compreendido, Sim. né? Só Talvez envolve não- você. Só envolve você. Menor nos negócios, né? Menor nos negócios. Você né? falando Então, do ponto de vista de negócios. de negócio, exclusivamente de negócio. Agora, por exemplo, vamos pensar prefeito, governadores, assim, né, para pensar cargos públicos, assim, sabe? Não, a taxa de erro precisa ser muito menor. Muito menor. Por quê? Porque Talvez até a taxa de risco. talvez né? Como é que até a gente arrisca Exato, com dinheiro exato. público? E talvez essa seja uma grande questão que muitas pessoas ainda não sabem, né? Que é como o mercado privado ele se movimenta, por isso talvez ele se movimente mais próximo de uma taxa de risco, embora essa taxa de risco também tenha que ser muito pequena, e o Estado ele se movimenta numa taxa de risco menor ainda, porque ele está falando de um outro processo de um movimento ali de composição da própria estrutura do que é a economia do Estado. Agora, isso tem a ver também com... E também com cultura, Com cultura, enfim, com econômica cultura, nacional. com capacidade. Com capacidade, Porque também assim, acho. a gente vive um Brasil que é um continente. Eu vou dar exemplo de um aspecto financeiro, você está falando Faria Lima, e tem a ver com política. Existem RPPS, né? RPPS é regime próprio de previdência social. Que é o brasileiro comum tem a aposentadoria do governo, né? Que é a RGPS, que é o regime geral. As RPPS nada mais são do que estruturas onde o servidor daquele poder público, seja da prefeitura, do estado, ele injeta dinheiro como se fosse uma previdência privada, ok? Para ficar simples. Ok. O gestor daquele troço, ele tem que gerir dinheiro porque aquele dinheiro ele precisa ter uma rentabilidade X para pagar os futuros pensionistas e os futuros aposentados, né? Que ainda brinco que esse regime da gente termina sendo uma grande pirâmide, né? Porque você bota hoje para receber amanhã. Você tá pagando o cara que está se aposentando agora, né? Se receber, né? Então, assim, enfim. Pois bem, então, você concorda comigo que esse cara, ele tem que gerir bem o dinheiro das pessoas, porque é a vida dos futuros velhinhos. Ok. Total. Né? O que é que acontece? No geral, a maioria das RPPS, elas investem em produtos de baixíssimo risco. Uhum, total. É quase título público. No geral, é título público ou fundos de previdência de bancos públicos. Justamente para não errar. Por quê? O cara que é o gestor que caneta no final, ele fica com medo de errar. Exato. Só que qual é o problema do não erro dele? O não erro dele é um erro. É um erro. Porque ele não acompanha o cálculo atuarial. Exato. E aí lá na frente essa conta chega. Exato. E já está chegando, como na Previ. Exato. Agora no Banco do Brasil. Então assim, isso é um grande problema. E tem um insight, você levanta uma bola, Fabio, muito legal, que é assim, então, nós devemos considerar também que a posição que as pessoas, né, que talvez seja o meu campo de maior interesse, né, a posição que as pessoas ocupam, naturalmente incidem sobre elas uma responsabilidade, para algumas um peso, quando ainda não tem envergadura, né, ou mindset fortalecidos o suficientes para tomar determinadas decisões. Sim. Né? Total. Porque o erro ele nasce de uma decisão ou de uma falta de decisão que para mim é uma decisão ao contrário, né? Então, para mim não existe Não decidir é decidir. é decidir. Então, o Freud Exatamente. tem uma ideia que eu gosto muito, ele diz assim, a pulsão, né, ou seja, o instinto de vida é sempre ativo, não há passividade. Ele diz a passividade é uma atividade, só que com vetor contrário. Então a vida é para frente, a vida é sempre ativa. Né? E eu gosto muito dessa ideia porque não decidir, então é decidir ao contrário. Mas aí nós, pensando nas pessoas, né? Quer dizer, a depender do lugar que essa pessoa ocupe, vamos pensar a gente aqui. Né? A decisão foi fazer, só que nós tivemos que alimentar essa decisão. Né? Sim. Ao ponto de nós chegarmos aqui onde nós estamos. Algumas pessoas não têm tempo ou não estão preparadas o suficiente para alimentar uma determinada decisão, como reformas que o país naturalmente precisa, enfim, todo o esquema moderno. O mercado, talvez ele tenha um pouco mais de capacidade, de tecnologia, ou mesmo de interesse, considerando questões do Brasil, para fazer isso. E eu acho que esse é um X da questão importante para levantar uma bola para vocês aqui, considerando a cultura do erro no Brasil, né, especificamente. Que é o brasileiro, de um modo geral, o jeitinho brasileiro é a naturalização do erro, que é diferente da cultura do erro. Então, a cultura do erro é nós instituirmos a percepção, a autorresponsabilidade, para que, à medida em que o erro aconteceu, nós não permaneçamos nele. E a naturalização do erro tá certo errar. Que tu tá confundindo, eu tô Não, ficando se confusa, liga, não ó, vai dar vamos lá. da parada Eu acho que ele dele. não tá preparado se pra liga de beber novo, vinho. vamos lá. Não tá. cara. Não, Me se liga, perdi não tem maturidade. total. Não tem, se liga de novo, vamos lá.
ele dificulta. Só que o problema é você vai dizer, A mas ele vai falar mais palavra meia dele- hora de novo. Pô, te- Não, ele traz um monte de palavra difícil, eu me Pô, perdi ó, no meio se do li- raciocínio. Vamos lá, de bicho. novo. Mais simples. Tá. Uma coisa é a naturalização do erro, ok? Errar é natural, ok? O jeitinho brasileiro, né? Então, naturalizou-se o erro. O jeitinho brasileiro, ele é um erro, ele não é um acerto, ok? Ok. A cultura do erro não... Não, peraí, calma. Vai. Como é? O jeitinho brasileiro... Essa corrupçãozinha leve, o jeitinho brasileiro que nós caracterizamos, é um erro. É uma conduta improcedente, uma cultura Isso equivocada. já virou cultural. É, já não, aí aí a gente já tá indo pro outro... Não é não, não. Conceitue erro, então. É, porque porque eu me isso, perdi. isso Eu pode acho ser antiético, pode ser... Isso já virou uma cultura nós temos enraizada vamos lá, já. nós É, temos o jeito... nós é tanto temos- que a gente usa o termo jeito brasileiro. Ok, mas nós- Virou cultura. Jeito é comportamento. Massa, até aqui. Mas o que é o jeito brasileiro? Vamos lá. Isso, o comportamento. É um comportamento. É isso que eu estou tentando explicar. Assim. As coisas são explicáveis. Jeito é comportamento. Esse comportamento ele é adquirido de algum lugar. Se você considerar epigenética, você tem traços de DNA que são associados ou modificados pelo ambiente que você vive. Né? E isso é transmitido de geração em geração. Mas ainda assim, quando você se movimenta, você adquire comportamentos do meio. Então, o ambiente que o brasileiro vive, naturalmente fomenta nele que ele tenha condutas antiéticas. Condutas antiéticas dentro do sistema que nós vivemos é um erro. Mas é a um gente erro ético. precisou... Tá, mas aí Vai. a gente precisou sobreviver. Se a gente for olhar assim, lá atrás, Ok. quando os portugueses chegaram, Ok. a forma que a Era gente um tinha outro- de sobreviver era essa. Mas era um outro sistema moral. Assim, nós temos a política. O livro da política do Aristóteles é muito legal, porque eu acho que de fato a gente precisa dar envergadura a isso, senão a gente vai navegar numa superfície que é. Nós temos a política, né? Cidade é polis em grego, não é isso? Florianópolis, cidade de Floripa. Rondonópolis, cidade de Rondônia. O que rege a polis é a tapolitica, como diz o Aristóteles no livro A Política. Então nós temos a política, um conjunto de regras, um conjunto regido por um sistema moral e ético que diz ou qualifica sistemas de conduta, sistemas morais. Que aí a gente abre uma série de outras discussões. Mas você tem ali norteadores, sabe? Sim, são as regras de convivência da sociedade. Então, existem erros que navegam por condutas morais e éticas, é isso que eu quero aquecer aqui, que cabem uma série de relativizações, e aí você tem o campo do direito, jurídico. Foi se flexibilizando. Exato. Que é o jeitinho brasileiro. Que é o erro. Que é. Ou seja, a naturalização, que é o que eu quero provocar, a naturalização do erro é diferente da cultura do erro, que é muito diferente, que é você diferente. se apropriar É. do erro, reconhecer e aperfeiçoar. A naturaliza- Que foi o que essa turma que você citou colocou no podcast do grupo nosso, e que eu achei incrível. Ou seja, a cultura do erro é eu errei, reconheço, porque cultura é isso. São lógicas comportamentais que eu entendo e vou modificando ao longo do tempo. A naturalização vai construir uma outra condição. Um outro acerto. Uma outra, Você acerta, quando você naturaliza o erro, você banaliza. Aquilo ali deixou de ser erro. Exato. É como se... É porque a Hannah Arendt... Mas tem duas coisas aí. eu vou citar... Naturalizar o erro, ele pode ter duas opções. Vai. Ou é naturalizar do tipo, é isso mesmo, errei, É isso, acabou. que eu acho que Ou é é isso mesmo, errei, acabou e aprendi. Isso. Mas Porque o lance é, você pega o erro e aprender, gente. Isso. Porque essa coisa de você errar... Eu também acho. Pra ontem. Ontem eu tava... teve uma situação pessoal com minha esposa que eu falei, eu cometi um erro e falei pra ela, ela falou, pô, não faz isso. Você tá certo. Eu não posso mesmo. Exato. Foi um erro que eu fiz, tá registrado, não vou repetir. Ok. Então, aprendi com isso. Agora, eu poderia ter uma outra postura. Exato. Tipo, deixa de mimimi, Exato. cara. Pô, Exato. pra mim, na minha são duas cabeça... posturas sobre frente ao erro. Na minha cabeça, essa primeira atitude do Fabinho é a cultura do erro. É. Ou seja, eu olhei pro erro e me responsabilizei dele. Isso. Não me culpei, eu me responsabilizei. A cultura do erro é você ter um espaço aberto e disponível para você errar, sem julgamentos, para você crescer. Ou ainda que com julgamento. Essa é a cultura do erro. Vai lá. Quando a gente erra, e Fabinho na situação dele, né, com a esposa dele, ele errou, ele pediu desculpa, isso não é a cultura de erro. Não, Isso não é a cultura de erro, isso foi uma situação em que ele errou, ok? entendi seu ponto. A cultura do erro é, nós estamos aqui em um ambiente onde a cultura do erro ela tá 100% instalada. Porque aqui a gente pode errar, é permitido errar, certo? É permitido errar porque aqui a gente vai crescer e vai Exato. desenvolver. Mas você acha que numa relação também não?
sei lá, num casamento, ou Depende do Deveria erro. ser, né? Deveria ser. Depende do erro, Deveria certo? ser. Depende do A erro, cultura cara. do erro, eu entendo que deveria ser presente em qualquer lugar. É. Agora, quando você fala assim, depende do erro, volta para aquele ponto que nós estávamos falando, que é a gravidade ou o efeito do erro vai mudar o Sim, impacto. até que ponto eu posso Tolerar, errar. etc. Ações têm Tolerar. consequências. Agora, a Total. cultura do erro deveria ser reconhecida como um fenômeno existente em qualquer circunstância humana. Sim. É, Os impactos morais e éticos, que é a questão que eu estou querendo levantar, é que vai variar. Entende? Nós estamos em acordo. O que eu estou querendo dizer para você é, a cultura do erro deveria ser instalada em qualquer relação humana. Agora, os impactos exatamente com o que você diz, vou abrir o parêntese. É possível permitir nesse espaço? É possível errar nesse espaço, desculpem. É possível errar. Ok. E mesmo que não seja possível, é um erro dizer que não é possível, porque vai errar. Né? Sobretudo Perfeito. quando há relações humanas. Agora, a consequência do erro que você cometeu, aí é outra coisa. a questão é a seguinte. Quando a gente traz, por exemplo, o mundo da corporação, a cultura do erro, em grandes corporações, a cultura do erro, ela não é disseminada. Não. Se você Sim. erra, você é demitido. Ok. Isso. O que é a cultura do erro? Cara, eu vou te dar aqui... Pronto. Eu tava no Vale do Silício em julho. Aham. E eu tava com o pessoal da Netflix e a gente teve uma palestra com o cara da Netflix. O cara da Netflix, ele começou lá atrás, quando a Netflix tinha 5 pessoas. E no dia que ele chegou da Netflix, pra começar a trabalhar, o líder dele olhou pra ele e falou bem assim, você quer trabalhar aqui com o quê? Aí ele, como assim, não tem uma vaga? O que é que eu vou fazer aqui? Ele, não, o que você quiser fazer aqui na Netflix, você pode fazer. Pode sentar aí, pega o computador, o que você achar aí que é bacana você desenvolver, você desenvolve. O que é isso? Isso é permitido errar. Sem dúvida. Porque Sem eu dúvida. boto você lá, você vai fazer o que você quiser, se der certo, vamos embora, se der errado, tenta de novo. Isso é uma cultura de erro disseminada, é um espaço onde você está disponível para errar. E naquele momento da Netflix, talvez se ele fizesse um grande erro, não ia causar grandes impactos, porque lá atrás foi bem no É início que a da cultura do Netflix. erro, a boa cultura do erro, ela é parametrizada, ela é controlada, né? Aham. Ela é dentro de um espaço controlado. Ela é controlada. Exato. E aí isso É. muda tudo. Exato. É Isso muda verdade, tudo, é verdade, né? é verdade. Que vem aquela tese que eu falei do início, que é R pouco, ou R muito, mas R pequeno. Exato. E R aqui. E R ambiente controlado. Ali fora não. CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Bota É. ali, mede esse troço, erra à vontade. Eu também É isso acho. mesmo. Eu também Erra à acho. Acho que a vontade. gente Eu também concluiu, pode Porque fechar, senão- acabamos. Pode Porque fechar. senão fica irresponsável, né? Exato. Que é aí que eu acho que entra na naturalização do erro. Então eu naturalizo. Já que é inerente ao comportamento humano errar, que erre. E o mundo moderno não permite mais isso. Né? Não permite o quê? Que você simplesmente erre, ela vão ter. Uhum. Ele entende que existem espaços sob determinadas condições, que Perfeito. é possível determinados tipos de erro, mas que você não pode usar isso como alicerce para errar, ela vão ter. Perfeito. Por exemplo, a situação de Fabinho com a esposa. Exato. Isso. Ele tinha um ambiente controlado. Se ele saísse daquele ambiente, talvez o bicho pegasse. E que toda relação humana, ela naturalmente é um espaço potencial para a instalação da cultura do erro. Porque o que vai variar são os acordos. Acordos entre corporações e colaboradores, acordos entre marido e mulher, acordo entre amigos. Ou seja, o que tensiona, né, os níveis são os níveis de acordo. Né? São os níveis de contrato, se vocês quiserem. Né? É isso que de alguma maneira estica ou encurta a corda. Deixa eu fazer uma pergunta Por pra favor. você que vai servir por dois. A gente... eu passo por algumas gerações, né? Com 45 anos. Você né? é Muitas. velho, É, Fabinho. sou velho. Muitas. Mas tô na moda. Tá. Então, assim... O negócio, mas não pode, não né? fala. Não fala. Não É o primeiro fala. podcast, deixa a gente ter audiência. Não fala, senão vai dar censura. Deixa a gente ter audiência. Deixa a gente ter audiência. Assim, algumas gerações, né? Então, essa questão do erro e como você se comporta diante do erro. No passado muito recente, as pessoas... era valorizado o colaborador, aquele cara que trabalhava 12, 14 horas por dia, vestia a camisa da empresa, workaholic, blá, blá, blá. Hoje é o inverso, né? Hoje é aquele cara que tem um way of life aí Tem, diferente. total. Né? E Work isso tem a ver com balance. comportamento, que tem a ver com você. Total. E aí,
a primeira pergunta é essa, para você. Como é flywheel e tudo na vida é cíclico, tudo, né? Agricultura, tudo assim, ele faz uma volta, ele sobe e desce. Ecossistema total, né? Sobe e desce. Então a gente vê um momento assim de workaholic, o cara que não tem família, era bonito o cara ficar até tarde, era bonito o cara entrar como estagiário e sair como diretor. Ganhar pizza depois que passava das 11 da noite. Exatamente. E a agência de propaganda tinha demais. Muito, isso. né? Não vamos falar desse negócio de agência, né? Pelo era amor de legal. Deus. Não me complica. Então, assim... Isso é coisa passada. Isso é uma coisa. E agora, comportamento, tá? E Vai agora lá. para as empresas. As empresas não tinham cultura do erro. Hoje, alguns setores, algum nicho de empreendedorismo já nasce com a cultura do erro. Você acha que empresas que não adquiriram a cultura do erro no futuro, ou melhor, no presente, estão fadadas à morte? E você, pessoas, líderes empresariais, que não entenderem essa nova mudança, esse novo anseio, esse novo modelo de colaborador, eles vão deixar de ser... eles vão ficar menos atrativos na caça de talentos para suas companhias. Como é que vocês enxergam isso? Cara, como eu tô no mundo da inovação, se eu disser que uma empresa que não tem cultura erro, que não olha para isso, vai sobreviver, eu tô mentindo. Não é isso que eu penso. Eu penso que se a empresa ela não tiver um mínimo de possibilidade de errar, dificilmente ela consegue inovar. E hoje, se você não inovar, se você só criar relatório de tendência, olha que legal na indústria o que está acontecendo de tendência, botar no mercado, mas se você não abraçar essas tendências, não topar errar e abraçar essas tendências, acho que você tá fadado a morrer, sim. Talvez não a morte, né? Mas assim, não vai ser mais empresa de proa. Não, Kodak total. É isso. É porque é um exemplo muito... Em algum momento você muito vai... top o exemplo, né? Mas eu falo assim, mas empresas de médio e pequeno porte, que é o que sustenta as pessoas, eu particularmente, eu acho que a cultura do erro é muito difícil de chegar nelas, sabe? Sabe qual é a questão? A cultura do erro, ela dentro de organizações, ela precisa ser top-down. Isso, sem dúvida. Se a liderança não tiver um mindset de ambiente controlado para uma cultura do erro, dificilmente o time fará isso, certo? Então, é top-down total. E quando a gente pensa em crescimento de empresa, não tem jeito, cara. Ou você arrisca e você desenvolve. Não tem como você hoje ver tudo o que está acontecendo e você não está apto a minimamente testar aquilo. Hoje é muito interessante. Muitas empresas, elas não querem errar. Elas querem criar um novo produto, querem colocar no mercado e querem vender. Exato. Muitas vezes as empresas e empreendedores chegam para mim, buscando uma solução que dê certo. Exato. Elas não aceitam, eu queria aqui uma solução que vendesse. Meu amor, eu não sei te torcida responder. do Flamengo. Exatamente. Exato. Falei, eu não sei te responder. A gente tem essa opção, essa e essa. A gente vai colocar tudo no mercado. Alguma dessas vai funcionar. É igual a ação, gente. Pronto, vocês é que nem o cliente do nosso mercado financeiro fala assim, é o tripé, né? Eu brinco, tem o tripé. Alta segurança, alta liquidez e alto rendimento. Essas três coisas você não vai ter. Exatamente. Escolhe duas, irmão. Exatamente. Fica com duas e tá bem. Bom, bonito e barato não dá. vai rolar, ou não vai rolar. E dentro do meu campo, tem uma coisa incrível que, assim, muitos, enfim, empresários, empreendedores, quando me procuram para treinar o seu mindset, para instituírem sobre si mesmo a cultura do resultado, porque é o que eu digo, né? Você precisa ter um mindset e uma cultura do resultado. É possível ter uma cultura do resultado individualmente falando, né? Eu sou uma pessoa, Kito, sou uma pessoa que eu me treinei para ter um mindset e uma cultura do resultado. Porque a cultura, se nós entendermos o que é cultura enquanto sistema, não é uma atitude ou outra, é um conjunto de ações. Daí se torna uma cultura, né? Enfim, repetitivo. Que se repete. Que se repete. Que é a grande falha humana, do ponto de vista até evolutivo, né? Então, para quem tiver interesse, eu trabalhei muito tempo em livraria. Então, você lê o Daniel Goleman, Inteligência Emocional, ou você pode ler Mindset, a Nova Psicologia do Sucesso, para você entender que uma das maiores dificuldades humanas é você ser consistente. Só que consistente é uma palavra, é um desdobramento para uma atitude básica que é repetir.
Constante Disciplina. e consistente. Nós temos- São coisas difíceis. Exato. Então, então, se você é constante, você é Disciplina, consistente. constância. E se você é consistente, você precisa de um outro atributo, que é o que eu desenvolvo fundamentalmente nos meus clientes, que é você tem uma atitude consciente. Então, você tem constância, consistência e você precisa ter consciência. Não pode ser intuitivo. O intuitivo é o talento. É aquilo que foge à regra. Isso é intuição. Eu, como não sou tão pensador quanto você, eu uso força, foco e fé. Exato. E aí isso que é incrível. Se liga, ó. Então, você precisa ser consistente. Fazer aquilo com volume. Fazer aquilo com consistência. Entrega. Você precisa ser disciplinado, se você quiser, né? Mas você precisa ter uma atitude consciente. Você precisa ter um mindset consciente. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu sei quais são os meus objetivos. Eu sei quais são as clarezas que eu preciso ter para desempenhar esse tipo de tarefa. Por isso, eu volto a dizer, a cultura do erro ela é importante porque ela nos permite ter uma atitude consciente. Quando vocês falaram do podcast, né, que você disponibilizou lá no grupo, e que as empresas, né, aprenderam com o erro, elas tiveram uma atitude consciente diante do erro. Tiveram atitude consciente. Por quê? Porque a maioria das pessoas, por falta de treinamento, eu gosto muito de colocar nesses termos, quando elas erram, elas se culpam. E eu volto a dizer, a maturidade não nasce do erro, que é uma cultura comum, instituída. O que nasce do erro é a culpa. A maturidade nasce da capacidade de continuar. Então, uma fruta mesmo danificada, ela continua amadurecendo. Ela amadurece podre, mas ela continua amadurecendo. O passarinho foi lá e bicou a fruta, ela continua se desenvolvendo. Assim somos nós, assim são as empresas. Elas continuam se desenvolvendo. Só que nós temos uma enorme dificuldade em continuar, apesar de. Então a cultura do erro é eu continuo avaliando os meus erros, tendo uma atitude consciente diante deles, mas sendo consistente onde eu acerto. Muito consistente. Porque é isso, é uma habilidade que se desenvolve e eu gosto muito de pensar o esporte para isso. Então, se você vai para a academia e você faz bíceps um dia, ele não vai crescer de tal modo de quem faz todos os dias. Nós somos resultado daquilo que fazemos todos os dias. Claro. Entende? Então, se você escova o dente todo dia, só para finalizar, você tem os dentes de quem escova os dentes todos os dias. Se você treina todos os dias, você tem um desempenho corporal, não é necessariamente uma estética, de quem exercita todos os dias. A mesma coisa com leitura, a mesma coisa no campo financeiro. Se eu sou alguém que estudo economia, mercado todos os dias, a chance de eu errar em alguns erros que são básicos é menor. E eu acho que é essa reflexão que eu acho que nós temos que promover aqui, né? É a atitude consciente diante do erro, não ser inundado pelo erro. Que a culpa toma conta da gente e lança várias pessoas no meu consultório. Muitas pessoas vão pro consultório porque eles se culpam. Total. Não porque Eu estão acho com que atitude esse é o consciente. você achou o X. É a culpa e o erro. E o erro. Essa coisa da culpa, e a culpa tem a ver com o que você falou no início, né? Que é Lá o atrás, que é o o outro outro julga, e não o que a e aí a gente, gente de pensa, fato... o que o outro vai pensar de mim? Só que esse outro, e aí, lá vai eu refletir de novo, esse outro, no fundo sou eu, achando que o outro vai pensar sobre mim, alguma coisa que eu penso, mas ainda não elaborei. Pegaram? Eu fazendo... Essa eu consegui acompanhar. Aí eu vou simplificar pra você, tá? Vou fazer uma metáfora, que eu adoro metáfora. É que nem por que gordo, quando mora sozinho, não faz dieta? Vou pegar um porque não tem quem vou julgue. pegar Não um tem vinho quem conversa. julgue. Não tem quem julgue, Não foi o tem que eu quem falei, não tem quem julgue. julgue. Não tem quem julgue. É muito óbvio. Por não que tem que quem julgue. você assalta a geladeira de noite? Por quê? Porque tá com medo do olhar do outro, Mas tá te foi o que eu culpando. falei, Tem nada a ver comigo isso, viu, gente? Na verdade, o que no- me engorda é água gelada. No início, foi o que eu falei no início. O que é? Você erra quando você tá sozinho em casa fazendo as coisas, Não. aquilo dói menos porque ninguém Dói. tá te julgando. Dói. Agora, uma coisa que eu ia falar é. Fundador da Amazon. Admiro muito o Benson. Ele. Jefinho. Adoro. Jefinho. Adoro. Assim, Ele é um cara né? que tem um mindset que eu acho que é fundamental. Sabe o que é que ele faz? Ele tem uma carta de um dos investidores, eu não sei se vocês viram no Adoro, podcast que eu velho. mandei. Nossa. Uma das cartas que ele mandou pro investidor é que todos os dias precisa ser o primeiro dia. É day one. O Pra day mim, one. Pra mim, essas Porque cartas o são day sensacionais. one você tá disposto a, né, envolvido com aquilo ali, você tá no ápice de aprender, de tentar, de curioso, e tudo bem você errar, porque é o seu primeiro dia. Exato. Você tá aprendendo. No segundo dia, cara, já
parece que a sua curva já vai descendo. E com o tempo, a sua cultura, a sua sensação perante o erro vai reduzindo, porque você já tá ali há muito tempo. Você então vai você sendo não pode absorvido mais pela errar. cultura do, Pela cultura do do lugar. ambiente. Exato. Então tem uma coisa dessas cartas que eu gosto muito, que ele diz assim, o diferencial da Amazon e da nossa equipe, porque eles assim, quando uma empresa é menor, é muito mais fácil você engajar todo mundo. Claro. Agora, quando você tem uma empresa de milhares de pessoas, Você tem que você tem uma delegar. série de gerentes entre você e, enfim, né, quem tá no front, né, Sim. ali no chão da empresa. Então, você perde força, né, de cima para baixo. digamos Agora, assim. avalie agora no período de pandemia, e aí uma piada interna, gente, como é fazer um onboarding de pessoas novas. Pois é. É piada interna. Demais. Um outro episódio Demais, a gente explica conta. essa piada. Aí se liga. Como é, Mel, fazer um onboarding de pessoas novas e engajar esse time em plena pandemia? Eu não sou do tipo de onboard de empresa. Não, não, então... não, não, não. certo. Mas a gente vai explicar essa piada. Aí se liga. Então, ele vai falando que assim, ele fala exatamente com essa expressão que eu gosto muito. Ele diz assim, nós devemos fazer equipes, ter equipes, desenvolver equipes que sejam obcecadas pelo cliente. E eu gosto muito quando ele diz isso. Por quê? Porque quando ele diz cliente, eu traduziria dentro da minha área. Nós devemos desenvolver equipes que sejam obcecadas por pessoas que são mutáveis, que são completamente instáveis, não negativamente no sentido da palavra instável, mas instável no sentido de alta Sim. mudança, Instável, acesso à estabilidade. informação. Mesmo. Exato. Então, nós devemos ser obcecados por esse fenômeno que nós não conseguimos, portanto, prever. Cara, é um monstro, velho. E isso é flywheel. Exato. Por que é flywheel? Ele quebra a lógica do Total. funil do Porque ele tá dizendo, porque ele tá Porque dizendo o cliente entra no funil, ele tá lá em cima, entra no funil, cai, você vende e encerrou o ciclo. Não Ele encerrou não. o E tem ciclo. outro cliente do lado que já foi atingido por um patrocínio do Instagram, por uma conversa com alguém, por esse próprio podcast que nós estamos gravando, que já modificou alguma coisa nos seus instintos, nos seus interesses, e que agora ele precisa olhar para esse cliente e dizer assim, bom, como é que eu agora olho para esse? Como é que eu agora inovo? Como é que eu agora me aproximo das pessoas que não estão mais dentro de um conjunto que ontem o meu funil estava funcionando? Porque esse é o grande desafio. Então, os grandes líderes, e aí eu gosto muito do Jefinho exatamente por conta Do disso. Jefinho. O Jefinho, a gente é brother. É. Que é exatamente isso, que é a capacidade de tomar grandes decisões. Pô, a carta dele dos anos 90, que ele fala, bom, as empresas que não entenderem que os negócios online serão escaláveis. Pô, aquela carta é sensacional. O cara tá conseguindo prever, né? Ali não é intuição. Ali é, de fato, previsibilidade. Contando com níveis de oscilação, que não necessariamente são erros, né? Então, tá como pesquisa de urna, né? Você tem uma taxa de variação, algumas pessoas traduzem por erro, para mais ou para menos. Né? Eu prefiro chamar de variação. Margem, tecnicamente é margem de erro. Margem de erro, o nome isso. disso. Ou seja, o que é margem de erro? E aí o que eu acho que até pra gente, não sei como é que vocês estão pensando em tempo. Em que mas- momento acabar, né? Já tá na hora, Não, inclusive, mas se viu? liga. A gente já Aí, tá. e aí eu acho que esse já é um tá funil. girando já. Acho que a gente tá no final a gente já tá no final do funil, que é margem de erro explica muito isso que a gente está pensando. Então, as organizações, elas têm que olhar para os seus colaboradores com margem de erro. Existem erros que são cabíveis porque estão dentro da margem, do ambiente controlado. Do ambiente controlado. Aqui nesse ambiente controlado, esse erro é possível. Agora, no setor, sei lá, de desenvolvimento, um conjunto de erros está dentro da margem. Num setor X, um outro conjunto de erros está dentro Vou da provocar. margem. Essa conversa aqui tá muito Vai lá. teórica. Vamos provocar. Cultura do erro. Você tem um colaborador, Mel, tá lá Ai, me botar em contigo, esparro. e ele vai lá, ele passa um ano que ele só erra, não acerta nada. Fire, demite o homem. Cara, peraí, não é assim que funciona. Quer que eu responda primeiro? Quer que eu responda primeiro? Vai lá. Na minha empresa ele não ficaria um ano errando. Eu também, na minha empresa também não. fica errando. 3 meses, 90 Não, dias. errando um ano. Eu também acho. Porque Tô brincando. É possível, Depende do projeto, é possível- depende- Eu acho são que muitas tem variáveis, mil são muitas variáveis. variáveis. Eu Eu acho sou- que tem. eu sou- Eu acho que Mas tem. você tem que dar acho um que prazo, tem tem que dar um prazo. tem maturidade do profissional, você tem a cultura da empresa, você tem o tipo de projeto, você tem o que aquele cara tá gerando, você tem mil variáveis. Eu sou aí. taxativo. Vamos lá, mas o erro é interminável é aceitável na cultura do erro? No Boa mesmo pergunta, erro? Não, cara. Ó, se Não, por exemplo, da cultura do erro. Você Tá. tem lá uma equipe num eu determinado tenho projeto. uma equipe num determinado projeto.
ele está apto a errar em coisas diferentes. Repetir o Sim, mesmo erro, Mas não. coisas diferentes, errar de maneira diferente. Em coisas diferentes, tentando acertar. Cara, ele Poxa, tem eu mil maneiras de errar. Não na mesma coisa. Não, eu tô falando sem a mesma coisa. Eu tô querendo criar coisas novas e eu vou Isso. tentar diversas possibilidades. Então, nessas diversas possibilidades, eu posso errar. Agora, eu vou dar todos os meus tiros em uma possibilidade só Não, e não. vou errar em todos, aí Até não porque dá. a cultura do erro não é isso, né? A cultura do Exatamente. erro é você errar novos erros. Exatamente. Mas eu falo assim, qual é a medida do novo erro? Quando acaba esse estoque de novo erro? Porque uma empresa, ela vive de resultado. Claro. Aí ela vai errar, e aí o resultado chega quando, amigo? Aí o Venture Capital sai. Exato. Exato. Não, mas você tem prazo, né? Pronto, é por isso que eu tô falando. O prazo Você tem é prazo uma pra botar vari... aquilo pra Pronto, você rodar. chegou onde eu queria. O prazo é uma grande variável na cultura do erro. Eu também acho. Total. Prazo e medida. E o nível, ambiente- e o e nível medida. do erro. E o E nível espaço, do erro, né? O nível de, e o Isso. nível de erro, também acho. Ó, o espaço entre um e outro. O espaço, né? O espaço Ah, que eu sim. falo, o espaço Físico, talvez, o espaço seguro. Eu acho que o espaço Aqui entre um você erro e pode outro errar, também, aqui- nós deveríamos daqui pra colocar. lá você não. Eu errei hoje, amanhã eu erro de novo, depois eu erro de... Não, enfim, num curto espaço Você pra não ser... você pode errar no treino. No jogo Eu não também dá. acho. Treino é treino, jogo é jogo. Por isso, Certo? por isso eu gosto da ideia de tudo tudo é treinável. Então, Perfeito. você treina de fato. Então, aonde é o treino da pessoa que trabalha, de uma pessoa que trabalha numa corporação? Ou, enfim, vamos pensar, né? Nós estamos falando fundamentalmente para quem empreende, né? O treino, principalmente, ele é o estudo, entendo eu. Quando você lê, você tem uma mentoria gratuita ali com o livro. Você está treinando, basicamente, o que você vai aplicar com os devidos gradientes que, naturalmente, a sua relação com o livro tem. Quando você está numa palestra, quando você está você está treinando ali. Só que as pessoas precisam ter uma atitude consciente diante do que elas estão fazendo. Muitas pessoas leem e não se colocam diante da leitura como aqui eu estou me aprimorando. Você tem leitura de lazer, mas você tem estudo, que é uma posição ativa, que eu acho que é uma coisa da minha geração. Tenho 31 anos, vou fazer 32 agora em janeiro, né? E nós Trabalhou no Velho polo, também. você? Trabalhou no polo de turno? Trabalhei. Eu imaginei. E aí Tá tem uma coisa... estragadinho, rapaz. Tá. O Mas- motor rodou sem óleo, né? Tá. Mas tem uma coisa que eu acho que é incrível. A minha geração, eu acho que a minha geração ela é muito mais cobrada do ponto de vista do acerto, mas ao mesmo tempo ela é mais frágil do ponto de vista exatamente de ser cobrado. A minha geração não lida bem com cobrança. Essa geração não lida bem com cobrança. Não lida bem com ter que entregar resultado. Isso tem... E vai viver isso tem, diversas isso, tem questões. isso tem diversidades geográficas, Ah, né? Ali você tem lugares no país que talvez lidem melhor com isso. Mas vamos pensar a gente que está em Salvador, aqui no Nordeste, né? Os serviços de atendimento, por exemplo, eles são precários. Por quê? Porque tá tudo bem, o garçom, a garçonete não te atendeu, não te dá atenção, que é um erro. É um erro de operação. É um erro de Você foi operação. treinado para disponibilizar não foi treinado. conjunto. Era isso que eu ia Não foi falar. treinado. Ele Se não- foi treinado. nem foi treinado, nem cobrado. Vamos lá. É. Mas se liguem, se você não foi treinado, é um erro. Sim. Ok? Perfeito. E não Você- cobrar você- também é um erro. Você tem cadeias de erro que o que nós podemos fazer é só localizar. Mas tem algum erro no processo. Porque o resultado, que é a palavra que eu mais gosto na minha vida, não está funcionando. Se o resultado do que você promete, para usar um termo da internet, não está sendo entregue, alguma coisa no processo está errada. Então prometa errar. O negócio é o seguinte, galera, foi como eu falei. Vou entrar aqui dispostos a errar. Não foi isso que a gente prometeu antes de entrar aqui? Agora, se liga, ó. Pra gente, Prometa erro, se você acertar é lucro. pra gente encerrar. Encerrar. Por favor. Na sua área, Fabinho, na sua área, Mel, e eu vou falar também na minha área, que conselho você daria para que as pessoas errassem dentro da possibilidade da cultura do erro? Manda pra galera. O que quer saber? Na sua área. Cara, você com toda a sua inexperiência. É. No auge dos meus 45. Da sua inexperiência. Errar é inevitável, né? Errar, inclusive nos processos de mentoria que eu auxilio pessoas, eu costumo dizer assim, ó, eu posso não te ensinar o que você vai acertar, mas eu vou te dizer todos os erros que você pode se poupar. Boa. E aprender com o erro É do isso outro mesmo. é inteligente. Eu também acho. Aumenta É a muito sua curva de inteligente. crescimento. Tem umas coisas que a gente Acelera. aprende, Legal. assim, do tipo assim, só aprende errando. A gente, quando é criança, né? Tem que queimar a mão no fogão pra aprender que aquilo é quente. Também Não. acho. Nem sempre. Para com isso. É que nem aquela história assim. Eu, na minha área, eu já contei isso pra ti. Dinheiro é sujo. Não, dinheiro não é sujo, gente. É. Para com essa história de dinheiro é sujo.
O dinheiro tem micro-obras e tal, mas essa coisa do comando o dinheiro é sujo, ele cria nas pessoas algo, praticamente uma punição você ganhar dinheiro. É verdade. E não é sujo, as pessoas querem ganhar dinheiro, querem viver bem. Agora, qual a medida do dinheiro é que é diferente. E o processo que você vai fazer para ganhá-lo, o quanto que isso vai te custar saúde mental e física. Ou ética, moral, Exato, ou legal, exato, enfim. exato. Mas assim, eu acho que no fim, a sua pergunta do erro, no meu mundo do empreendedor, volto a dizer, errar pequeno, você tem que controlar o seu erro. Você vai errar, as pessoas vão errar, as pessoas são falíveis, as empresas são falíveis. A gente, o fundador da Honda, ele falou, eu não me lembro a formulação direito da frase, mas assim, 99% dos erros chegam no resultado de 1% do sucesso. E é bem isso. Uhum. É bem, se a gente erra muito e tem que errar muito agora. Erros controlados, erros medidos, erros avaliados em prol sempre do drive de sucesso, do drive de acerto. Uhum. Eu acho que é isso, né? Não, eu concordo. Eu acho que o recado que eu daria aqui é: para você acertar, você vai errar muito. E no mundo do empreendedorismo, principalmente se você trabalha com inovação, dificilmente você vai acertar de primeira. Tem um evento que as startups fazem, empreendedores fazem, que é Focus Night. Focus Night é você falar o tanto que você já errou no empreendedorismo. Quantas empresas você já fechou, quantas vezes você já faliu. Porque na cultura do empreendedorismo, dizem que quanto mais você erra, quanto mais você fale uma empresa, mais experiente você é. Sim. Né? Então, melhor é para uma nova empresa. Quando você for abrir uma nova empresa, provavelmente você vai acertar mais, porque você já errou muito. Então, eu acho que o recado aqui é: não tenha medo de errar. Tem muita gente que tem medo de errar para começar a empreender. E tem muita empresa que tem medo de inovar porque tem medo de errar. Se você não abrir as portas para o erro, dificilmente você vai sair do lugar. Você já vai estar errando. Você já vai estar errando. Tem uma coisa que a psicanálise me ensinou, que eu vou pegar essa palavra que você traz, Mel, que assim, fale, né? Se você tirar o H, fica fale, né? Que é um dos meus principais materiais de trabalho. Então, o que eu digo para os meus pacientes e para os meus mentorandos é: fale primeiro, né? Torne o teu pensamento uma atitude verbal. Então, primeiro você fala, né? Então, a atitude em psicologia, ela precede o comportamento. Primeiro você tem uma atitude. Eu vou levantar, atitude. O comportamento é eu levanto. Então, primeiro tem a atitude. Diga, fale. Então, diga o que você quer fazer. Quando você disser, você tem até uma experiência sensorial. Você está ouvindo, né, a sua própria voz. E às vezes você, naturalmente, incide sobre o que você está dizendo. Pera. Talvez isso aqui precise ser ajustado dessa ou dessa forma. Né? Então, essa é a minha primeira orientação. A segunda, como analista, inclusive como mentor, eu falo para as pessoas assim: não existe jogar erro fora. Não existe se desfazer do erro. Não. A vida é sobre continuar. Então você continua. Seja na vida pessoal, nos negócios, enfim, nas suas relações familiares, que são grandes estruturas, né, da constituição, da personalidade, da psique humana. Então, independente de qualquer coisa, você vai continuar. Então, às vezes as pessoas me procuram, que foi o que eu falei ao longo do podcast, porque se sentem culpadas. Elas dizem: eu quero refazer o que eu fiz. Você não vai refazer o que você fez. Você vai continuar a partir do que você fez, tendo novos padrões comportamentais, tendo novas relações. Mas o que você fez é exatamente a catapulta que vai te lançar, com toda a dor que naturalmente isso promoveu, a você ter novos comportamentos, velho. A você se desenvolver. Puta, cometi um puto erro na empresa. Porra, investi errado, Fabinho. Tá bom. Se você é uma pessoa de potencial, tem uma cultura do erro instituída, esse erro tá dentro da margem, beleza, vamos embora. Então, tá aí, esse erro, ele é uma referência. Então, os erros, o conselho final, eles devem se tornar referências. Não só... E aí ele deixa de ser uma coisa genuinamente ruim e passa a ser uma referência sensível. Pô, eu tenho isso aqui, né? Porque às vezes a gente fala, sei lá, tive uma atitude ruim, então vou mudar e resiliência e agora eu não sou mais desse jeito. Não, você é desse jeito. Você precisa trabalhar para não ser desse jeito, né? Então esse é um recado que eu deixo para a turma, para pensar sobre: não existe não errar ou lançar o erro fora, ou sei lá, refazer alguma coisa que se fez. A gente continua a partir dos erros, tornando eles referências para que nós possamos ter novos comportamentos, né? É isso aí, gente. Fechou, Foi né? muito legal, né? Para quem começou,
enfim, a relação foi muito boa. Então vamos lá. Então você que tá vendo o nosso podcast agora, escreve lá. Qual o seu maior erro? Tem coragem? Boa. Boa, né? Bom Bota, desafio, aqui, né? bota aqui nos comentários o seu erro pessoal, profissional, social, enfim. Qualquer natureza de erro que você entende que te impactou ou te impacta para o que você desenvolva. Aproveita e também não esquece de se inscrever no nosso canal. Esse canal embrionário que está nascendo. Você que é blogueirinho, fala, clica aqui, né? Clica aqui. Vocês são clica aqui. muito bons Isso aqui nisso. já Gostei. Aproveita, se inscreve no nosso canal. Flywheel Podcast, um podcast que foi pensado com muito cuidado, com muito carinho, mas também com o objetivo de trazer aqui algumas informações úteis, né? Com as nossas características, sempre visando falar sobre pessoas, conectar pessoas, impactar pessoas e falar sobre nós enquanto pessoas também. Então se inscrevam no nosso canal, clica aqui no sininho aqui embaixo, né? Segue a gente Onde é nas que tá redes o sininho, sociais. Kito? O sininho tá aqui embaixo. Em algum lugar ele está aqui embaixo. Né? Todo mundo fala que tá Valeu, aqui. Editor, galera. bota ali o sininho. Tchau, beijo. gente. Tchau, Valeu, gente. valeu. Tchau. Tchim, tchim.